Fala galera, nossa aula de hoje é sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Nós já vimos hidrocarbonetos, está vendo que são compostos que apresentam apenas carbono e hidrogênio. E hoje nós vamos ver como dar o nome deles, certo? Na verdade segue uma regra, é como você montar um quebra-cabeça. São 3 partes para a gente montar: a quantidade de carbono que tem naquela forma, naquele composto, o tipo de ligação que existe entre eles e a terminação O. Então, como está aqui, ó, eu vou juntar o prefixo mais o intermediário mais a terminação O. Essa é a regra para dar o nome dos hidrocarbonetos. Nós vamos ver que esse prefixo, na verdade, é a quantidade de carbono que existe em cada composto. O intermediário é o tipo de ligação que existe entre os carbonos, vai ser ligação simples, ligação dupla, ligação tripla e a terminação O. Claro, como diz aqui, ó, o prefixo indica a quantidade de átomos de carbono presente na cadeia. Tá aqui, ó, de 1 até 10, ó. 1 carbono, o prefixo met. 2 carbonos, o prefixo et. 3 carbonos, eu vou usar o prefixo prop. 4 carbonos, o prefixo but. Aí 5 pent. 6 hex. 7 hept. 8 oct. 9 non. E 10 carbonos, eu vou usar o prefixo dec. Então, quando você for começar a dar o nome, a primeira coisa, eu vou olhar quantos carbonos tem na molécula. O intermediário, na verdade, é o tipo de ligação. Se eu tiver apenas ligações simples, eu vou usar o intermediário AN para juntar lá com o prefixo. O que é uma ligação simples? É somente um tracinho de um carbono para o outro. Se eu tiver uma ligação dupla, eu vou usar o intermediário EN. Se eu tiver uma ligação tripla, eu vou usar o intermediário IN. E 2 ligações duplas, o intermediário DIEN. Então a gente vai observar quantidade de carbono e depois o tipo de ligação entre os carbonos. E por fim, a terminação O de hidrocarboneto. Então vamos aos exemplos. Está aqui, ó, a primeira tabela do prefixo, a segunda tabela do tipo de ligação e a terminação sempre O. Nós temos aqui 3 carbonos. Então, se eu tenho 3 carbonos, eu vou olhar o prefixo aqui, ó. 3, prefixo prop. Eu observo que eu tenho aqui uma ligação tripla, 3 ligações juntas de um carbono para o outro. Enquanto eu tenho uma ligação tripla, o prefixo, o intermediário IN e a terminação O. Então, este é o nome do composto. 3 carbonos prop, prefixo prop, uma ligação tripla, o intermediário IN e a terminação O. Então, é somente juntar o quebra-cabeça. Propino é o nome dele, propino. 3 carbonos, uma ligação tripla. Segundo composto, o que é que eu vou observar primeiro? Quantos carbonos ele tem? 2 carbonos aqui, ó. O prefixo et, tá aqui. O tipo de ligação é uma ligação dupla, então eu vou usar o intermediário EN e a terminação O. Então o nome dele é eteno. Et, 2 carbonos, ligação dupla EN e a terminação O. Temos aqui 5 carbonos. Então, 5 carbonos, o prefixo pente. Pente. Tá aqui. Só tem ligação simples. Ó. Se você observar, cada carbono só tem um tracinho de um para o outro. Eu vou usar o intermediário AN e a terminação O. Então, o nome dele, pentano. Veja que é somente você juntar as 3 tabelas. As 2 tabelas e a terminação O. Quantidade de carbono, prefixo. Tipo de ligação, intermediário e a terminação O. Então, propino, eteno, pentano. Vamos a mais exemplos. Próximo exemplo aqui, ó, 4 carbonos. 4 carbonos do prefixo but. Tá aqui. Eu observo que eu tenho uma ligação dupla lá, certo? Agora veja só. Esse composto aqui também, olha, de baixo, ele também tem 4 carbonos e tem uma ligação dupla. Mas a gente vai ver que eles são 2 compostos diferentes. Ambos têm 4 carbonos, ambos têm uma ligação dupla, só que no primeiro tem uma ligação dupla aqui no comecinho da cadeia, no segundo composto uma ligação dupla no meio da cadeia. Tem uma regrinha para isso, olha só. Então, ligação dupla, o intermediário E, terminação O. O que acontece? Eu tenho que dizer, nesse caso, que quando eu tiver ligação dupla ou tripla, a partir de 4 carbonos, eu tenho que dizer onde está a ligação dupla ou a tripla. Como é que eu faço isso? É numerando os carbonos e dizendo em que carbono ela está localizada. Olha, aqui é do mesmo jeito. Então, tem aqui quadradinho. Quando existe mais de uma possibilidade de localização da insaturação,
Em saturação a gente sabe que é ligação dupla ou tripla. Devemos indicar o número do carbono que a mesma se localiza. Olha, a numeração dos carbonos da cadeia deve ser indicada pela extremidade mais próxima da ligação dupla. Então eu vou começar a enumerar esse composto aqui de cima a partir daqui, porque está mais próximo da ligação dupla. Olha, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Como a ligação dupla está entre o carbono 1 e o 2, recebe sempre o número do carbono menor. Então eu vou dizer que a ligação dupla está no carbono 1. Então o nome fica assim, ó. But-1-eno. Esse eno é da ligação dupla e o 1 para dizer que a dupla está no carbono 1. Certo? Ó, é numerosos carbonos, dá o número da ligação, do carbono em que está a ligação. Como a gente observa aqui, vai estar no carbono 2 a ligação dupla. Ó. 1, 2, 3, 4. Então eu digo que a ligação vai estar sempre entre dois carbonos, mas eu pego sempre o número do carbono menor. Então vai ficar but, porque também 4 carbonos, né? 2-eno. Aqui, ligação dupla no carbono 1, but-1-eno. Ligação dupla no carbono 2, but-2-eno. Isso aqui tudo é recomendado pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Outro exemplo. Quantidade de carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, o prefixo X. Está aqui. Veja que agora eu tenho uma ligação, eu tenho duas ligações duplas. Uma no carbono aqui, outra no carbono aqui, ó. Então o que é que eu faço? Dien. Está aqui, ó. Duas duplas dien. Mas eu tenho que enumerar para dizer onde estão as duas duplas. Porque poderia estar a outra dupla aqui. Poderia estar a outra dupla aqui. Então eu vou enumerar pela extremidade mais próxima da primeira dupla. Então eu começo a numerar da esquerda para a direita, porque a dupla está mais próxima daqui. Olha. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu tenho uma ligação dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 4. Então eu vou dizer que as duas duplas estão no carbono 1 e carbono 4 desse jeito, ó. Então fica hexa, 1, 4 de eno. Hexa são 6 carbonos, de eno porque são duas duplas, aonde? Uma no carbono 1, outra no carbono 4. Sempre separando números por vírgula e número de palavra por hífen. Ó. Palavra de número separa por hífen. Número de número separa por vírgula. Outro exemplo aqui, ó. A gente viu lá no começo desse conteúdo de química orgânica que quando vem o composto representado desse jeito, por traços, é chamado também de fórmula condensada. Eu sei que cada pontinho desse, cada encontro de duas retas tem um carbono. Então aqui eu tenho um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Então 5, o prefixo pente, está aqui. Tem uma ligação dupla, ó. 1, 2, 3. A ligação dupla está no carbono 2, então vai ficar 2-eno. Lembra que quando é dupla, fica eno. Olha. Então, penta, 2-eno. Não tem esse A não, é somente pente. Pente, 5 carbono, eno, ligação dupla, aonde no carbono 2, aqui está ela. Entre o 2 e o 3, nós pegamos o número do carbono menor. Os compostos que são fechados, cadeia cíclica, segue a mesma regra para o que a gente viu anterior, os de cadeia aberta, apenas acrescentando a palavra ciclo aqui, ó, para dizer que é um composto fechado. Aqui eu tenho 3 carbonos, o prefixo não é prop, ó, começa com a palavra ciclo, 3 carbonos prop. Como eu só tenho ligação simples, ano. Então, ciclo propano, ciclo, porque é cadeia fechada, propano, 3 carbonos com ligação simples. Outro exemplo, agora eu tenho palavra ciclo, para dizer que é fechada, ou cadeia cíclica. 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Como eu tenho uma ligação dupla, tem que ter o eno, né? Eno. Então, ciclobuteno. Buteno, porque 4 carbonos com a ligação dupla. Se fosse com 5 carbonos, ciclopentano, ciclopenteno. Com 6 carbonos, ciclohexano, ciclohexeno. Os aromáticos, ou seja, os compostos que têm esse núcleo benzeno, eles não têm uma regra, cada um recebe uma nomenclatura específica. Lembra que aromático ele pode ser representado assim, com esse anel aqui dentro, ou ligações duplas alternadas. Nós falamos que eu posso representar desse jeito porque as ligações duplas ficam mudando de posição, é chamada de ressonância.
Então, esse com um composto só, com um núcleo, é chamado de benzeno. Eu tenho dois iguais assim, um do lado do outro, é o naftaleno. Os três do lado do outro é o antraceno. E os três dessa forma aqui é o fenantreno. Então, os aromáticos não seguem uma regra, cada um tem seu nome específico. Mas eles sempre terminam, por quê? Porque eles têm ligações duplas aqui. Tá claro, gente? Então, esta é a regra para dar o nome dos hidrocarbonetos. Os de cadeia normal, prefixo da quantidade de carbono, tem a tabela, a intermediária, que é o tipo de ligação, e a terminação O.